Renascença. Redescobrindo a cultura indo-portuguesa. Caríssimos radiovintes, a herança do Abade Faria é o tema da nossa conversa com a doutora Isabel da Santa Rita Vaz, no segundo centenário da morte do genial fundador da doutrina e método da hipnose pela sugestão. E claro que temos música, peças antigas e novas, por artistas goeses. Senhora Professora Isabel Santa Rita Vaz, muito boa tarde. Boa tarde, Oscar. Este mês de setembro deste ano é o mês da Abade Faria. São 200 anos da morte do Abade Faria, já foi comemorado aqui em Panjim. Comecemos pelo seu interesse neste tema. Eu tenho tanto respeito pelo Abade Faria que penso que todos os anos são anos do Abade Faria, porque a contribuição que ele fez de tantas formas é uma coisa que não devemos esquecer. E tenho prazer em que o professor Oscar tenha tomado interesse nesta personalidade, neste assunto e nesta data. Quem primeiro lançou a semente na minha mente para fazer um estudo assim um bocadinho mais aprofundado sobre o Abade Faria foi o senhor Matani Saldanha, que convidou umas poucas pessoas para um chá e discutiu se seria possível fazer alguma coisa, digamos, um pequeno museu ou qualquer outra atividade para honrar esta grande personalidade do Abade Faria. E nesta época o senhor Matani Saldanha era parte do governo, mas depois, passado uns meses, ele já não estava no governo e o projeto todo foi por água abaixo. Mas eu não perdi interesse, porque já tinha começado a ler e naquele momento descobri que muitos anos antes o meu irmão Luís já tinha escrito um artigo. E quando comecei a ler aquele artigo fiquei ainda mais interessada e tanto o Luís como eu continuamos a fazer uma pequena pesquisa, ele muito mais do que eu, mas eu aproveitei os dados que ele colheu para depois fazer algum trabalho. Foi então que começou o interesse, mas achamos mais e mais dados, mais e mais pessoas que tinham de um modo ou outro contacto com o Abade Faria, de maneira que tornou-se uma viagem realmente muito interessante. Depois este interesse, como é que a doutora levou avante? Fez um filme? Sim, eu participei num pequeno curso de filmmaking, ou video filmmaking. E quando chegamos mais ou menos ao fim do curso, cada um de nós tinha que decidir escrever um exercício, digamos, de como teríamos feito um filme. E quando um dos meus colegas, o Cecil Pinto, e eu começamos a aprofundar o nosso interesse no Abade Faria, pensamos, por que não? Vamos fazer este documentário. E até aquele ponto eu já tinha bastante matéria. E, portanto, surgiu um documentário. E decidimos que, já que havia gente à nossa volta que tinha conhecimentos, que o formato devia ser entrevistas. Muito bem. Vamos fazer uma breve pausa para ouvir Baga Beach, composição de Emiliano da Cruz.
Fado de Goa. Valorizar, partilhar, preservar. E para se preparar para este documentário, In Search of Abé Faria. pode-nos dizer quais são os autores que leu e as pessoas com quem falou? Porque hoje, encontrar pessoas que conheçam a vida do Abate Farias deve ser uma coisa rara. A Biblioteca Central foi um lugar para mim muito rico, porque consegui ler o que o Egas Muniz diz sobre o Abate Faria, o que o Gelásio Delgado diz sobre o Abate Faria, e uma porção de artigos em jornais, Gomes Catão e várias outras pessoas que escreveram sobre o Abate Faria. Está tudo registado. Oxalá que a gente se interesse agora com esta informação que a professora dá, porque a nossa biblioteca de fato está muito bem montada. Muito bem montada e é tão rica. É rica. E se alguém mostra interesse em ler alguma coisa, eles ajudam, realmente ajudam. E foi mais fácil porque já vários destes autores tinham sido consultados pelo meu irmão Luís. Portanto, eu sabia para onde ir e o que ler. Já tinha as pistas. Já tinha as pistas bastante nítidas. Sim. E depois, quando falou com as pessoas, encontrou alguma coisa nova? Ou era só repetição daquilo que estava nos livros? Encontramos duas pessoas, tínhamos conhecimento de que estas pessoas existiam, mas entramos em contato direto. Um foi o professor russo, Mikhail Buyanov. Mandamos um e-mail para ele e ele respondeu. Não tinha grande fluência na língua inglesa, mas através de um colega respondeu. E já tínhamos lido o capítulo dele no livro que ele escreveu, Psychiatry and You. Contactámos também uma senhora que era professora italiana, que tem escrito vários livros sobre o teatro português. Era ela italiana, mas portuguesa em espírito, digamos. E ela disse-nos umas coisas que realmente fizeram que a nossa viagem tornasse ainda mais interessante. Disse-nos que tanto ela como o marido tinham colecionado uma porção de material sobre o Abate Faria, que ela não chegou a compartilhar conosco, porque faleceu. Luciana Stagnano Piccio. Portanto, alguém que esteja na Itália, é bem possível que consigam mais matéria. E eu tenho a certeza de que na França deve haver mais jornais, outros dados nas igrejas e em várias partes. E estudiosos também. E estudiosos também, mais recentes talvez. Sim. E em Goa? Aqui em Goa, havia já pessoas que nós contactamos, já tínhamos uma ideia do que eles sabiam, mas às vezes apanhava-se coisas a mais. Por exemplo, o Dr. Manohar Sardesai. Certas coisas que ele disse ficaram na minha imaginação. Por exemplo, a história do Abate Faria ter estado preso no Chateau d'If. Não é história, é talvez uma lenda. Mas o que o professor Manohar Rai disse é que aqui na Índia a lenda é mais importante do que a história e que a história não se torna realidade até que seja lenda para nós. Portanto, se nós pensamos assim deste modo, o Abate Faria é tanto história como lenda. O Abate Faria, por isso é que continua a viver. Continua a viver na nossa imaginação, assim. Muito bem. E encontrou alguns familiares do Faria? Tivemos uma grande sorte de encontrar um bisneto sobrinho, penso eu, William Faria, em Candolim. Visitamos o Sr. William
E quando o filme foi apresentado aqui em Panjim, o Sr. William veio e assistiu. Que idade tinha o Sr. William? Ele já tinha mais de 80 anos. Não é possível. Eu gostaria também de mencionar que fomos e visitamos a casa dele em Colval. Já então estava em ruínas, mas havia uma placa a dizer Solar dos Farias. Era uma casa linda, mas em ruínas. E uma localidade tão bonita que dá para o rio e para a praia. É a mesma casa que tem uma capela ali perto? Tinha uma capela, sim. Mas esta casa não pertence ao Zé Nicolau da Fonseca? Pertence. Não é a casa original do Abate Faria? Eu penso que uma parte era original e foi reconstruída, e depois mesmo a parte que foi reconstruída está agora completamente em ruínas. Portanto, estas pessoas com quem a doutora falou, teriam eles dito alguma coisa nova? Lembra-se de alguma coisa assim que... Certas coisas que foram ditas nós não podemos averiguar propriamente. Por exemplo, o professor Mikhail Buyanov falou do xadrez, digamos, que foi aumentado de tamanho pelo Abate Faria. São coisas que em Goa nunca se ouviu. Talvez seja verdade, talvez não seja, mas também é uma lenda interessante. O Buyanov esteve em Goa? Esteve em Goa. Esteve em Goa e temos uma fotografia dele perto da estátua do Abate Faria. Ivete Barreto no fado Lisboa à Noite, do CD Unforgettables. Lisboa adormeceu, já se acenderam 1000 velas nos altares das colinas. Guitarras pouco a pouco emudeceram, cerraram-se as janelas pequeninas. Lisboa dorme sono repousado nos braços voluptuosos do seu tejo. Cobriu a concha azul do céu estrelado e a brisa veio a medo dar-lhe um beijo. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma toirada, depois bailou de ver. Lisboa ouviu cantar um fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Lisboa não parou a noite inteira, boêmias sobenadas nas bairistas. Foi a sardinha assada lá na feira e a segunda sessão de uma revista. Dali para o bairro alto enfim galgou, no céu a lua cheia refulgia. Ouviu cantar a Amália, então sonhou que era a saudade, aquela voz que ouvia. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma toirada, depois bailou de ver. Lisboa ouviu cantar um fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Fado de Goa. Valorizar, partilhar, preservar. Bem, agora passando um pouco para uns dados sobre a vida do Abate Faria. Quais foram os passos importantes da vida de José Custódio da Faria? Ele teve várias etapas da sua vida e todas, penso eu, ficaram de certo modo marcadas no seu coração. Por exemplo, a sua meninice, os 14 ou 15 anos que ele passou em Goa. Eu penso que devem ter tido bastante influência nele. E uma pessoa que, digamos,
já está esquecida, não ficou esquecida por mim. Porque quando eu escrevi uma peça de teatro sobre o Abate Faria, chamada Catorre Badi, uma das pessoas principais é a Catarina, que é a irmã adotiva do José Custódio. E eu tenho a convicção de que esta menina, mais ou menos contemporânea do José Custódio, deve ter tido alguma influência na sua imaginação. Porque quando ele esteve em Lisboa, e tanto ele como o pai perderam contato com a Goa, ele escreveu uma única carta a um vizinho aqui em Candolim e mandou um oratório para sua irmã Catarina. Não se manda um oratório a alguém a quem não temos afeição nenhuma. Portanto, para mim, aquele oratório é símbolo do apego que ele tinha à Goa. Além disso, já se vê no livro que ele escreve, usa palavras em Konkani e fala de Mut Marop, Tel Marop. Mostra que a sua meninice não foi muito diferente da nossa em Goa. A mesma espécie de família, os mesmos cuidados familiares. Portanto, a sua estadia em Goa, penso eu, foi importante na sua vida. Depois, a viagem a Portugal, de barco. Que grande aventura! Em Lisboa, conheciam a língua, tinham alguns contatos. Mas eu penso que Roma deve ter sido ainda mais interessante. Tanto para o pai, mas mais para o miúdo, porque ia já estudar. E devia haver ali professores e bibliotecas e livros que faziam que ele pensasse assim num mundo maior. Voltou a Portugal e penso que ali foi uma terceira fase que deve ter sido bastante difícil. Nós falamos do Catorre Badi, que o pai disse ao filho. Seria só aquele discurso a que o pai se referia? Ou a vida inteira, o futuro que estava à frente deste rapaz, que não ia ser fácil. Além disso, o pai ficou rapidamente encerrado na sua própria casa e o rapaz teve que partir para a França. Grande fase da sua vida foi na França, onde foi muito bem conhecido e depois ficou completamente desnorteado porque a gente fazia chacota dele e morreu completamente pobre e humilhado. Uma coisa que me impressiona é que esta família nunca mais se encontrou. Tenho a impressão de que o pai sempre quis voltar, porque quando ele chegou a Roma, tentou comprar os tipos de tipografia em Malayalam e Tamil. E ele era estudioso e tinha amor à Índia e tinha um nativist streak, como nós dizemos. Portanto, eu tenho a convicção de que eles pensavam voltar. Mas a situação política foi tal que nunca puderam. Aquele gesto dele para com a Catarina indica o lado afetivo do Zé Custódio de Faria. Sim. Não acha, professora, que este é um lado do Abate Faria que está muito pouco estudado? Para mim, pessoalmente, há dois lados que não foram estudados. Um foi este, familiar, e o segundo foi o espiritual. Ele era padre, não nos esqueçamos disto. E o discurso que ele fez e o estudo que ele fez foi sobre o Espírito Santo. Eu penso que não foram coisas superficiais. E quando ele esteve a estudar o cérebro humano e a estudar o hipnotismo, será que ele não pensou no espírito humano? Eu tenho a certeza de que ele deve ter prosseguido nesta direção. É uma certeza muito pessoal, uma convicção pessoal. Portanto, certas áreas do espírito do José Custódio Faria foram tão íntimas que nem tudo foi dito. E foi neste espírito que eu escrevi aquela peça de teatro.
Poderão ouvir em seguida a Canção da Catarina, composta e tocada por Rui Lobo, guitarra clássica, para a peça Catorre Bagi. Fado de Goa. Valorizar, partilhar, preservar. Na toda esta história do Abate Faria, há muita coisa mais por Que fazer. Exatamente. Muita Muita coisa mais. Muita coisa Em mais. termos de pesquisa, nos arquivos e bibliotecas, falando com a gente, etc. Mas também em termos do tributo. Sim. Portanto, o que é que falta fazer? O professor Matani tinha a ideia de que a casa de Candolim podia ser transformada num museu sem muita dificuldade, porque aquilo pertence hoje à provedoria. Mas não foi avante. É uma coisa que se pode fazer agora. A outra coisa que nós propusemos naqueles tempos é que um selo comemorativo podia ter sido lançado pelo governo indiano. O governo português fez um First Day cover com o busto do Abate Faria. Na Índia não temos feito nada neste sentido. O que eu acho é que não só em Goa, mas no resto da Índia, é preciso conhecer esta personalidade. Talvez um dos primeiros global citizens do mundo. Com estas palavras bem interessantes da professora e esta perspectiva que nos deu, agradecemos muito esta entrevista e que continue o seu interesse no Abate Faria. Obrigada, sou eu. Muitíssimo Muito obrigada, obrigado. Oscar. Boa tarde. Boa tarde. E antes de terminar, uma notícia que quero destacar. No dia 20 deste mês de setembro, a Third Millennium Foundation, ou seja, a Fundação Terceiro Milênio, comemorou o segundo centenário da morte do grande Abate Faria numa sessão de homenagem que começou com uma foto de um grupo de amigos da Faria tirada ao pé da histórica estátua no largo de seu nome em Panjim. Logo depois, no recém-inaugurado Centro de Artes Indo-Portuguesas, CIPA, foram convidados a falar a professora Edith Melo Furtado sobre o Abé na França, o escritor Damodar Mausó sobre o Abade na literatura konkani, o Dr. Rajendra Hegde sobre Faria e o hipnotismo e, finalmente, o reverendo padre Mouzinho da Taíde sobre o descobridor do hipnotismo vis-à-vis à Igreja Católica. Nessa mesma ocasião, ouviu-se um mandó original composto por Orlando Noronha, que o tocou ao bandolim, acompanhado de Arnaldo do Carmo Lobo ao gomote, Oscar Rosário à viola e Emanuel de Noronha ao violino. Gravado ao vivo com a participação da assistência. Eis o mandó.
Renascença, magazine mensal apresentado por Oscar de Noronha. Esta edição teve o apoio de Fado da Goa, produção de Azulejos da Goa.